Fala, Fiel, bora para as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira e tá pintando contratação do Timão, hein? O Timão tá trazendo um jogador aí do São Paulo. Se liga nas informações do Quesada e também nos vídeos que virão a seguir. Deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Comenta aí após o vídeo o que você acha dessa contratação também, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora, falando sério, acho uma... Não vai ser troca, não. Vai ser só contratação, Não, é né? porque ele tá acabando... Na verdade, acabando, o contrato dele acaba em dezembro de 25 e o São Paulo precisa liberar espaço na folha pra Então já eventualmente seria pra agora, trazer... pra essa janela. Pra Tá. trazer mais um jogador e ainda... Salvador, sinceramente, cara, eu não vejo necessidade, não, de trazer o Igor no elenco do Vinícius. Corinthians não precisa. Não, precisa Quem que é o reserva do Mateuzinho? É, o Léo Maná. Léo Maná. Aí... Duro. Entendeu? E o Félix Torres tem Improvisado. jogado. Mas esse é um problema de anos do Corinthians. Lembra que o Bruno Mendes, o zagueiro uruguaio, chegou a jogar várias vezes como lateral, verdade. como lateral também, né? O Corinthians tem um problema sério. Quer dizer, não é o Corinthians, né? As laterais são um problema. O Brasil tem um problema. seleção brasileira. A gente acabou de falar aí. Nós temos problemas. Alexandre e Danilo aí estão estendendo a carreira por quê? Nós temos problemas seríssimos. As bases dos times não estão revelando ninguém, né? E aí você traz um Cedric. Você tira espaço de repente, um moleque da base que poderia apanhar aí 40 jogos no ano. O Moreira foi negociado agora. Não treinou o Richardson? Eu acho que não. Agora, olhando aqui, ele Quesada, manda bala. Pois é, a história Vou sintetizar aqui em 1 minuto e 30 segundos. A história da Nike e da Adidas, né? O Corinthians tem contrato até o final dessa temporada com a Nike e aí reza lá o contrato que pode ter uma extensão até 2029. Então, fazer a conta aqui, 4 anos, né? Então, uma renovação automática, é isso? Começaria, desde que não apareça ninguém oferecendo nenhum outro mais, interessado. com a possibilidade da Nike fazer a cobertura do valor. Tá. Hoje, a Nike paga entre 25 e 30 milhões ano para o Corinthians, tá? 25, 30 milhões de reais ano para o Corinthians. O presidente afastado afirma ter uma proposta de 1 bi e 100 milhões de reais por 10 anos de contrato. Ou seja, isso daria mais ou menos uns 100 milhões por ano, tá? Nossa. Pode dar um pouquinho menos, pode dar 90, pode dar um pouquinho mais, aí depende de bônus, se chega à final, exposição maior da marca, aquela coisa toda. É mais que o patrocínio master das camisas. Se verdade isso, não vou falar que é, né? Também não vou dizer que o presidente é mentiroso, ele falou que tem. A Nike, então, pode... Se realmente existe essa proposta, a Nike pode... Cobrir isso daí. A Nike não vai cobrir esse valor. Acho muito difícil cobrir esse valor, tá? Então, a questão básica é essa. O que tem no contrato é o seguinte. Alguém lá dentro leu o contrato e tem uma vírgula que diz o seguinte. O Corinthians o Corinthians deveria ter sido notificado e informado um ano antes do final do contrato com a Nike, ou seja, a gente está nesse ano aqui, né? Já tem menos de um ano para o final do contrato. De que a Fisia, que é a empresa que agora cuida dessa coisa de fornecimento de que camisas, representa a Nike no Brasil. Representa a Nike no Brasil, que ela é que faz toda essa operação. Porque lá no contrato diz que o Corinthians tem contrato com a Nike, com nenhuma outra empresa. Só que a Fisia tem um contrato com a Nike em que ela faz a operação, ou seja, ela libera os fardamentos, os uniformes para serem vendidos nas lojas. Eu me lembro que na época que o Corinthians acertou com a Nike, o Santos também acertou, só que o Corinthians acertou com a Nike nos Estados Unidos. O Santos acertou aqui. Exatamente. A diferença o Corinthians, o acordo do Corinthians é com a Nike nos Estados Unidos. Tudo bem, que a operação não importa quem vai fazer. Sim. Tem que fazer operação e tem que fornecer camisa para vender camisa, fazer dinheiro, a Nike vai ficar feliz e o Corinthians também. Só que tem ali no contrato, por isso que contrato a gente tem que ler vírgula por vírgula, porque uma vírgula pode fazer toda a diferença. Então o Corinthians, pelo menos na administração do Augusto, estava se apegando a essa questão da Fisia, fazendo a operação no fornecimento das camisas, para que o contrato não seja renovado, ou seja, que ele pare ao final desse ano e que em janeiro o Corinthians tem um novo patrocinador, no caso Adidas. Acho que esse assunto vai morrer porque o presidente não volta mais ao cargo, né? Ele vai ser impeachado definitivamente pela Assembleia de Sócios no dia 9 de agosto, mas o Corinthians, se verdade tudo isso, perde uma chance incrível de fazer 1 bi e um pouco mais, 1 bi e 100 com o contrato com a Nike teve que cobrir uma proposta da Adidas em outro grande contrato.
na Seleção Brasileira. Seleção Brasileira, bem lembrado. Acabou de renovar, né? Então, o maior contrato de todos, R$1 bilhão por ano, né? Uma coisa absurda mesmo. Mas porque a Adidas foi atrás da CBF e botou uma proposta na mesa. Aí a Nike foi lá e cobriu, né? E aí tem essa história do risco jurídico, né? O atual departamento jurídico está analisando realmente, vírgula por vírgula, nesse contrato, para saber se realmente dá para encerrar a conversa com a Nike. E se permanecer a Nike, fica uma certeza, vai ter uma guerra muito grande, porque o Corinthians quer fazer mais dinheiro do que esses 30 milhões desde 2003? Anuais. Nike. Nossa, a é Nike o contrato mais longevo, eu acho que, de todos os clubes. Mas grandes. a Nike faz essas coisas, viu? Na seleção, um contrato também super longo com a seleção brasileira, que tem décadas aí, né? É proibido fazer coisa errada e esconder, hein, no futebol. Digo Corinthians, o Wagner Vieira acompanhou tudo sobre o Timão e vai trazer agora um resumo aqui no Jogo Aberto. Olá, Vagnão! E todo mundo ligado no Jogo Aberto, o Corinthians fez uma atividade aberta para a imprensa nesta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava. É a primeira oportunidade que o técnico Dorival Júnior está tendo mais tempo de trabalhar nesta data FIFA com os jogadores do Corinthians para mostrar a sua metodologia de trabalho. O que deu para ver nesse treino técnico-tático que teve aqui em campo é que ele parou bastante atividade para orientar os jogadores em relação à marcação e também em relação à posse de bola e passe, pedindo para os jogadores não errarem os passes. O Corinthians, que está sem 8 jogadores que estão servindo suas seleções, 2 deles com a seleção brasileira sub-20 que está no Egito e 6 com as seleções principais, entre eles o goleiro Hugo Souza que está com o Brasil, Romero que está com a seleção do Paraguai, que inclusive na próxima terça-feira encara o Brasil na Arena Corinthians, e também o Memphis Depay que serve a seleção da Holanda. Passou rapidamente por aqui o presidente interino do Corinthians, Osmar Stebler. Ele conversou com a imprensa, deu bom dia, disse que está trabalhando diariamente para resolver todos os problemas do Corinthians e depois foi visitar o CT da base que fica ao lado aqui do CT Joaquim Grava. E talvez um desses trabalhos que o Osmar está tendo é sobre uma notícia que apareceu hoje de manhã. O lateral direito do São Paulo, Igor Vinícius, que tem contrato com o Tricolor Paulista até o fim desta temporada, estaria em negociação avançada para se transferir para o Corinthians. Ele tem um acordo com o Tricolor Paulista que, caso haja um clube interessado, ele poderia sair já nesta janela de transferências. O Igor Vinícius também interessa ao Santos, ao Vasco e ao Fortaleza. O Vasco foi meio que descartado ali e o Igor Vinícius, que perdeu espaço com o técnico Luiz Beldia, não atua há bastante tempo no São Paulo. Ele que era titular e hoje não é mais titular do São Paulo. Ele foi campeão da Copa do Brasil com o técnico Dorival Júnior no São Paulo e foi um pedido do treinador para que os Corinthians pudessem contratar esse jogador e reforçar a lateral direita do Corinthians. Então pode pintar essa negociação de clube paulista para clube paulista, que não é muito comum, mas já aconteceu diversas vezes, do Igor Vinícius deixar o São Paulo e vir parar no Corinthians. Ronaldão, gostou desse reforço aí ou não? Volto com você, Renata. Grande abraço. Abraço, já passo a pergunta pra você. E aí, Igor Vinícius no Corinthians? Wagner, por que você não vai pro inferno? Vai para o inferno, você. Já tem o Maná, já tem o Mateuzinho. Agora, o Tenhaca, quem que pediu? Quem foi que pediu? Dorival. Ô, Dorival, você tá de sacanagem com o Corinthians. Deixa eu falar também, vai. Essa semana... O Dorival não esquece o São Paulo. Essa semana foi um inferno pro torcedor corintiano, velho. Começou no sábado e ela não termina. Ela não termina mais! E essa é ela pior... tem que terminar! Ô, Deck Reutemann, me ajude, velho! Deixa eu falar pra você. Tem que terminar essa semana logo! Quem falou nesse moleque no Corinthians, Zé? Chega! O Deck Reutemann... Quem é o Deck Reutemann? Aí eu falei o Deck Reutemann. Eu errei o teu nome, Renata. Ó, deixa eu falar. Chega, gente. Chega de brincar com o Corinthians. Dorival, você e todo time que passou, velho. Eu falei isso aqui na segunda-feira. Todo time que passou, olha, eu vou encaixar isso aqui. E deu certo. Até o Lucas fez gol de mão. Nunca jogou de mão. Fez gol de mão o Lucas lá no São Paulo. Campeão da Copa do Brasil. Agora você vai pro Corinthians e começa a inventar, velho. Para com isso. Nós já temos 2 Inhacas na lateral direita. Você quer mais uma? Vai trazer quem? Ninguém! Pega na base! Não tem ninguém! O Cone lá vai jogar. Não tem ninguém! Manda embora! Põe o Félix Torres de lateral! Põe o Félix Torres de lateral e manda todo mundo embora! Agora, Mateuzinho! Ininho! Maná! Não dá mais, chega! Dá um copo d'água pra mim. Cuidado, você vai ter um problema de saúde aí. Meu céu! Vocês querem acabar com a minha alegria? E o sorrisinho do Vagnão? Vagnão, você é São Paulino, viu? Deixa eu falar uma coisa. O Dorival, parece que ele não esquece o São Paulo, né?
Manda ele voltar, então. Manda ele voltar pro São Paulo. Ele quer trazer o Igor, velho. Vai dar jeito na lateral. Perereca muito. O quê? A bola perereca muito. Dorival. Ó, então eu vou aliviar a sua barra, hein? Então, informações da Gazeta hoje, tá? É que o Corinthians tem negociações com o Igor Vinícius, tá? Igor Vinícius está fora, ele está fora dos planos do técnico Luiz Zubeldia lá no São Paulo, né? Tá fora, inclusive, para o restante da temporada. E aí o staff dele abriu negociações com 4 clubes brasileiros, mas o Corinthians é o favorito porque ele já trabalhou com o Dorival deu boas oportunidades para ele, e é um jogador que está em negociação sim com o Corinthians, tá? Eu confirmei, tem negociação avançada sim com o Corinthians. Avançada, repito não falei ainda, avançada não significa encaminhada, tá? Agora sim, repito, avançada não significa encaminhada, tá, gente? Então a gente tem que ficar atento com isso, tá? Vale lembrar que o Igor Vinícius tem contrato com o São Paulo até o final de 2025, mas tem um acordo com a diretoria do clube para deixar o São Paulo nesta janela de transferências no meio do ano de graça, tá? Como dono dos seus direitos econômicos, o que facilitaria para o clube que pretende contratá-lo. E aí, é o que eu falei para vocês, né? Como o Corinthians está sem dinheiro, o Dorival e o Fabinho Soldado estão usando a criatividade no mercado da bola para contratar. E aí, meu amigo, essa é uma criatividade. Vamos falar a verdade. Essa é uma das criatividades. Porque é o seguinte, os caras têm informação de mercado, tá? Isso é muito comum, né? Muito normal aí hoje em dia no mercado da bola, né? Você precisa estar bem informado. Então, por exemplo, os caras sabiam do Igor Vinícius, que termina contrato no final do ano, sabiam que o cara tinha uma cláusula e um acordo com o São Paulo, né, de cavalheiros, para ele sair no meio do ano de graça, com seus direitos econômicos. Então, meu amigo, o cara vai deixar o São Paulo certamente para jogar no Corinthians, com o aval, né, e o pedido do técnico Dorival Júnior, tá? Agora, né, então vamos lá. Igor Vinícius, Corinthians deve fechar um contrato e não pagar nada pelo jogador, salários e luvas, né? Certamente vai pagar aquelas boas luvas, né? Gente, deixa o like aí, né? Deu um pau aí na internet aí no início, tá? E aí a gente acabou aí perdendo um pouco Aí olha só, o que eu fiz? Eu conversei com meu amigo Jefferson Nogueira, que é especialista em São Paulo, jornalista, e pedi para ele fazer uma avaliação, tá? Do Igor Vinícius. É o jornalismo, meu irmão. Eu não sou especialista em Igor Vinícius. Eu já vi o que você viu, né? Eu sei que ele é veloz, eu sei que ele apoia, enfim, tá? Aí eu pedi para ele gravar um vídeo, ele falou que tá meio gripado, meio zoado, não gravou o vídeo, mas mandou a informação pelo áudio. O que importa é a informação. Então eu vou colocar aqui, negócio seco mesmo, falando comigo, tá? Mas nós vamos entender aqui um pouco sobre o Igor Vinícius com o meu amigo Jeff Nogueira, que é especialista em São Paulo, jornalista, tá? Aliás, estudou comigo na faculdade, o Jeff. Fala, Samir, tudo bem? Cara, só não vou gravar um vídeo porque eu tô mal, cara, tô zoado. Mas é assim, cara, o Igor Vinícius, ele é um jogador bem mediano, né? Ele não é muito bom, ele não é bom na marcação, a marcação não é o forte dele. Ele apoia bastante, ele é um jogador assim que dá até para fazer dobra de lateral, né? Tem os dias que ele tá mais inspirado, mas o grande defeito dele ele é muito ruim de tomar decisão, de tomar decisões, né? Por exemplo, quando é para cruzar, ele chuta, quando é para chutar ele cruza, quando é para cruzar alto ele cruza baixo. Mas também quando ele acerta, que não é uma coisa muito frequente, aí ele é o destaque do jogo. Mas ele é um lateral direito quase ala, né? Porque o forte dele é o ataque mesmo.
Mas o grande problema, até o que irrita a parte da torcida do São Paulo, é as péssimas decisões que ele toma, a decisão final. Entendeu? Mas ele é um jogador assim de elenco, assim, para jogador de elenco ele complementa, mas você vê que não é um jogador que o clube está fazendo muita força para manter, porque é um jogador que tem por aí, entendeu? Então é isso aí, fiel. O Igor Vinícius do São Paulo. Cara, confesso, eu não acompanho nada do São Paulo. Não sei se é bom, se é ruim, mas pelo que falaram aí, é nível Mateuzinho. Porém, é um jogador, parece que de confiança do Dorival Júnior. Foi campeão da Copa do Brasil lá com o São Paulo, acho que 2023, né, contra o Flamengo. Era titular até pouco tempo atrás aí pelo São Paulo. Mas confesso que não sei o que esperar. Mas se o São Paulo tá liberando, boa coisa não deve ser, né? Se ele estivesse jogando bem, tivesse titular do time absoluto, é lógico que o São Paulo não liberaria para o Corinthians. Mas, quem sabe, né? Às vezes o cara meio que perde a vontade de jogar lá, chega aqui e começa a jogar bem. Nunca dá pra saber. Tem jogador que não joga bem no Corinthians, sai do Corinthians, joga bem. Ó o Pedro Raul no Ceará. Não tava jogando nada do Corinthians, não conseguia dominar uma bola, perdia gols de cara com o goleiro. Lá no Ceará o cara faz gol até de bunda, então jogador, às vezes, cara, ele perde a pegada de jogar naquele clube, precisa de novos ares, aí ele chega no Corinthians, por exemplo, pode ser que dê certo, mas pode ser que dê muito errado também, a gente nunca sabe, né? Então, claro, não tá cravado ainda a contratação desse Igor Vinícius, mas pelo que os caras estão falando, tá muito avançado a negociação aí. E com relação a Nike e Adidas, cara, briguem aí por dinheiro, quem oferecer mais fica aí no Corinthians, na verdade a Nike fica, ou a Adidas vem, só faça um leilão, quem der mais. O que não pode acontecer é a Nike pagar essa mixaria de 30 milhões por ano pro Corinthians, né? Aí, pelo amor de Deus, aí complica demais, cara. Porque, cara, no dia de hoje, esse valor tá muito defasado, é um contrato aí, cara, da época da renovação e transparência, então, muitos contratos defasados. Pô, não, o naming rights da Neoquímica Arena, 300 milhões, brincadeira, o Pacaembu aí o Mercado Livre comprou os naming rights do Pacaembu por 1 bilhão, né, de reais, então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você acha dessa possível contratação do Igor Vinícius aí do Corinthians, para o Corinthians, aliás. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. A gente posta vídeo todos os dias aqui. Claro que nesses dias sem jogos vai ficar uma frequência menor, porque não tem muitas notícias. As que tem é pouca coisa, então a gente vai fazendo um compilado para vocês aí, para a fiel torcida. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!